Por eu não ter coragem de falar? Não, eu não tenho covardia em mim. Tá bom, termina de falar. Tá bom? Eu não tenho covardia em mim. Por isso eu tô falando, sabe por que eu tô falando na frente de todo mundo? Eu peço até desculpa a Dani, todo mundo que se sente constrangido, mas aqui tem que ser assim. Você tem que falar na frente de todo mundo para depois não ficar rolando, igual como você me acusou ontem, que eu estava pelos cantos da casa, que eu fico louvando e fico pelos cantos da casa combinando votos, né? Eu não sou assim não, querida. Você mesmo Quando já você sair, você vai ver. Até você mesmo, outro dia estava mal antes de ir para a DR, conversou comigo e eu conversei com você. Por educação. Não foi? E eu tenho. Eu acho que por alívio, não era não? Eu acredito que naquele momento era por aflição, da maneira como você estava se sentindo. Não só eu tenho por certeza isso. absoluta Márcia, que não foi só por educação. Tá, agora você já falou, posso falar agora? Tá. Quando você sair, quando tudo isso acabar, você vai assistir e você vai ver quanto eu falo bem de você, o quanto eu admiro você, não só como pessoa, como profissional. Só que algumas atitudes, a gente compreender não significa concordar. E isso não quer dizer que eu tenho que não olhar na sua cara, porque, como você falou ontem, você falou, quando eu não gosto de uma pessoa, eu não olho na cara dela. Não é que eu não goste de você, eu gosto muito de você. Por isso eu olho na sua cara sim, eu te cumprimento sim, eu falo com você sim, a gente tem assuntos de música, vários assuntos em comum para conversar, e a gente conversa sim. Só que, nessa situação, se você não se recorda tão bem, eu vou te recordar o que eu me lembro exatamente foi que você falou pra mim que o que você estava dizendo era direcionado a Débora. E pro meu marido você disse que era direcionado a mim. Pro teu marido, teu marido não sabe o que fala. O JP foi lá pro quarto e falou que você disse pra ele. Nós vamos fazer assim para deixar bem esclarecido. Quando você estiver com seu marido, a gente chega nele e fala junto com ele que qual foi o momento que eu falei pra ele que era com você sim. Porque da minha boca, essas palavras, elas não saíram. E na hora que eu falei com seu esposo, eu estava na frente também de todo mundo que estava ali na cozinha. Em nenhum momento eu fiquei a sós com ele conversando que era uma palavra direcionada a você. Tá, eu não tenho por que usar dois assuntos com a mesma coisa. O que aconteceu não foi uma indireta para mim. Não, para você não. Isso. Eu não sou mulher de indireta. Eu acredito porque que todos vocês aqui já perceberam que eu não sou mulher de indireta. Você lembra qual era a conversa, né? Você lembra qual era a conversa? Que a gente estava puxando torcida pro Pimpolho e pra Bibi, certo? E aí você veio e falou assim, se eu fosse vocês, eu fazia isso mesmo, eu ia em quem é mais fraco. Se eu fosse você, a Bibi ficou Débora, até ofendida. Eu faria o mesmo jogo. Eu não falei vocês. Você não falou o nome Débora. Você vai assistir, aí você vai tirar as suas conclusões. Mas eu só quero deixar claro aqui que eu não sou mulher de indireta, que o que eu tenho que falar, eu falo. Perfeito. Isso então, aqui, gente, é um jogo. Perfeito. Se você entendeu? tá É um jogo. Então, quanto mim, mais esclarecido você for, eu acredito que é até melhor, porque quem decide as coisas realmente, quem sai, quem volta, é o público, né? Tá, mas deixa só eu concluir aqui. Então, para mim, o que eu tinha entendido era isso, que você tinha mandado uma indireta ali na frente, e depois para mim você disse que era para Débora e não era para mim, entendeu? Então, para mim isso pareceu uma atitude covarde. Então, foi por isso que eu falei que eu usei essa palavra, porque você na minha frente você falou que era para Débora e não era para mim. Covarde, Li. Tu sabe o que significa a palavra covarde? Sim, uma pessoa que não tem coragem de assumir. Eu tava me maquiando no espelho e vocês não tiveram nem como é que eu vou dizer, acolhimento com a minha dor, puxando torcida na minha costa, que eu tenho certeza que se eu fizesse isso com vocês, que são cheias de mimimi, que tu tá aí falando tuas neuroses, que isso aí é neurose. Tu tá neurótica, falando esse monte de coisa sem ter sentido, me acusando de coisa que não foi, que não é. Eu tava falando com a Bibi. Sim, e eu tava ali, se eu estivesse fazendo a mesma coisa contigo. Mas isso quer você dizer, iria gostar? Isso quer dizer que eu tava iria gostar? Contra você? E eu ainda sou covarde na história? Meu amigo, vocês são muito sem noção. Sem noção. Vocês são sem noção no que acusam. Vocês são sem noção. Sem noção. Eu não consigo falar sem você me interromper, Marcinha. Não. Com licença, então, deixa eu falar pra você. Você já me acusou ontem de cu mole, que eu sou cu mole. Eu tenho certeza que é no mesmo sentido, que é uma pessoa que não tem coragem. Aí agora eu sou... Ontem eu não tinha coragem, hoje eu sou covarde. Você não me deixa terminar de falar. O problema é que você não me deixa terminar de falar. É porque as coisas que tu fala não tem sentido. Ué, mas eu sou mulher, Não tem sentido, tu tá neurótica aqui dentro. Eu sou mulher, tá neurótica. Eu sou mulher de bater no peito e falar, eu errei, e eu sou capaz de olhar no teu olho e te pedir desculpa por falar aqui, Márcia, eu entendi que você veio pra mim e disse, não, o que eu quis dizer foi direcionado a Débora. E eu não falei isso pra você? É isso que eu tô tentando falar com você. Eu deixei isso claro pra casa toda, mas ontem você me acusou de falsa em outras palavras. Da briga.
Não é briga não, Li Martins, é um esclarecimento aqui. Então, só que você Ontem pode você deixar me acusou concluir? de falsa, em outras palavras, em que eu estava falando de você por Você trás, que eu também tava me chamou de falsa. Sim, porque você foi. também me chamou de falsa. Você é por falsa. Por eu te dar bom dia, por você eu ser é educada falsa, com você. Você foi falsa com a Renata, você foi falsa fui falsa comigo, com a Renata por quê? você foi falsa com Eu só outras devolvi o pessoas voto aqui, pra ela. que eu não vou expor. Não, exponha. Entendeu? Fui falsa eu não com vou quem? expor, mas você foi falsa, comigo principalmente. Eu vou Não. falar somente por mim, então, para não comprometer ninguém. Entendeu? Da maneira, você me pegou na festa, você passou quase 1 hora. Eu te Sim, amo, eu te admiro, desculpas. nós queríamos se aliar a você. Eu isso, não falei aquilo, nada outro, de aliar. E por trás estava falando mal de mim junto com as Não falei nada de meninas. aliar. Não falei Quem tá nada aqui de escutando aliar. sabe que você estava numa rodinha falando mal de mim. Não falei nada de aliar. Porque a Medrado hoje não está aqui. Desculpas, mas a Medrado mesmo, quando você falou, é comigo, a Medrado fez assim, ó. Não. Até quem estava de fora já tinha entendido que não era com você. Só que depois você tava falou me chamando pro meu de marido falsa, em que outras era. palavras. Menina, vamos chamar teu marido. Ué, mas por que Vamos chamar o teu marido para ter assunto contigo, ele só perguntou, pode ser. Ele perguntou. Quando ele perguntou, eu falei, é com você sim também. Então. É com então você é ou não sim. é? Mas eu não falei no seu, não dizer pro teu marido, é com você e é por causa da sua mulher. Eu não falei isso jamais na minha vida. Quando você sair, você vê a imagem, eu falei na frente do meu esposo e na frente de todo mundo que estava ali. Eu não meti o seu nome no meio. Ué, eu acho que já está mais do que esclarecido aqui que daquele assunto se é pra ele, é pra mim de levantar a votação, acolher não sei o que, lá, foi com a Débora e você estava lá e se retirou. Você mesmo disse. Eu saí que eu nem entendi. Você falou isso pra mim. Eu me retirei porque eu nem entendi. Foi isso mesmo, só que aí depois pro meu marido você falou que era com a gente sim. Aí vocês vêm ali fazer um monte de acusações sem sentido. Então eu quero dizer que é bom você rever suas palavras e as suas acusações. A única coisa que eu falei... pode perguntar, até na frente de todo mundo, eu não me importo. Eu não me importo aqui, eu jogo aberto. Eu não tenho porque tá ninguém pelos campos, não. Só que você não deixa a pessoa concluir. Conclua. Ontem na atividade foi exatamente a mesma coisa. Enquanto eu falava, você me interrompeu todo o tempo e eu não consegui concluir o raciocínio do que eu estava tentando te falar. Eu sou mal educada aqui, vocês mas são você educados. sempre... Não é questão de ser educado. É uma questão de saber a hora de cada um falar. Eu tenho direito de falar e você tem direito de resposta. Sim. Só que você tem direito de responder depois que eu terminar de falar. Pronto, então, mas você vai voltar no mesmo assunto? Não, o que eu estava dizendo, eu quero concluir, se você me deixar. Sim. Pode ser? Então tá bom, obrigada. O que eu estava querendo esclarecer é isso. Se eu te chamei de bunda mole, de covarde, foi nesse sentido, porque para mim eu tinha entendido uma coisa. Agora, se você está me dizendo agora que não é isso, está esclarecendo e me dizendo que era algo direcionado para a Débora e não a mim, eu te peço desculpas então, porque então você não é covarde. Você falou então o que tinha para falar na cara da Débora ou o que tinha para falar na minha cara, entendeu? Agora, eu não vou, a não ser que você diga para mim, eu não quero que você olhe na minha cara. Ok, eu vou respeitar, porque essa é uma decisão sua e uma postura sua. Só que eu sou uma pessoa que eu gosto de ser, no mínimo, ter o mínimo de educação, que é assim que eu aprendi, é dar bom dia e tratar bem pessoas que eu goste ou não. Eu tenho uma boa educação, uma boa índole. Isso dentro dos meus valores, se eu não gosto de você, mas estou lhe dando bom dia, mas só para ser conveniente e educado, isso para mim é hipocrisia. Não, mas quem Se disse eu não que eu gosto, eu não quero você Márcia? perto de mim, eu vou evitar o máximo possível para eu não lhe fazer mal. Eu nunca falei que eu não gostava de você. Li, eu acredito que aqui já está bem esclarecido sobre o que você falou ontem, né, ali na atividade. A minha opinião com relação a eu tinha certeza atitudes. absoluta que você estava equivocado, por isso você estava falando tudo aquilo, né? Então eu já entendi, eu espero que vocês também já tenham entendido. E covarde, que mais você usou aí? Eu espero que você entenda também alguma que eu não coisa, estou sei lá, sobre tudo isso aí, eu tenho certeza absoluta que eu não sou. Eu falei apenas da atitude. Entendeu? Eu falei só que eu não concordava com algumas atitudes. E nunca falei que eu tenho alguma coisa contra você, Márcia, pessoa física, artista. Como pessoa, você vai ver quando você sair lá fora. Você vai ver. Pra mim, eu sei separar a pessoa do jogo. Então, eu falei, até inclusive o meu marido falou isso ontem. Se fosse o inverso, como já aconteceu, de eu ir lá brigar com a Débora e falar pra Débora, Débora, você tá errada. Eu acho que a sua atitude, as palavras que você usou estavam erradas. E da mesma forma que o que eu falei ali, eu não tinha nada para falar de ninguém, a não ser daquela situação que era a única situação que eu sabia. E tanto que eu te falei. Falei, se por acaso eles fizeram isso de errado também, então eles também estão errados. A atitude de nenhum dos dois está correta. Então eu só apontei a atitude
com relação àquela questão do quarto. Em momento nenhum eu julguei o seu caráter, a sua índole. O que foi falado na atividade, Marcinha? Sobre o que eles falaram? Sim, do quarto. Somente isso. Em momento nenhum eu falei do seu caráter, em momento nenhum eu falei que eu não gosto de você, muito pelo contrário, você vai ver lá fora o quanto eu falo bem de você, da sua voz, de tudo, sabe? Obrigada. Só que eu achei que ali você me chamar de falsa porque eu sou educada com você, porque eu te trato bem, e achar que eu não gosto de você. Eu não chamei você eu não de tenho falsa absolutamente porque nada você contra fala bom você. dia pra mim ou para as outras pessoas da casa. Eu te chamei de falsa porque na frente da gente você se comporta de um jeito, fala de um jeito e nas costas da gente você age diferente. Porque pra mim Isso é o falsidade. jogo é só aqui. Você fala bem, dá bom dia pra todo mundo e ali vai ali em outra rodinha e taca o pau no fulano lá. Fala mal do fulano. Não falo Aí mal, aqui mal da pessoa, trata bem, tenho bom, certeza oi, que eu não bom falo. dia. Isso é falsidade. Eu tenho certeza que quem quiser, a hora que sair, vai ver e vai ouvir exatamente as palavras que eu Se falo. eu estiver errada lhe chamando de falsa, quando eu estiver lá fora, com certeza você tem a certeza que eu também sei reconhecer quando eu erro e sei pedir desculpa, Perfeito. sei pedir perdão. Perfeito. Então, Isso ótimo. Então, tá tudo muito claro, muito bem entendido. E sobre aliás, sobre a opinião de todo mundo sobre o que aconteceu ontem, que acusaram, quando estavam falando de banana, eu já sabia o que ia falar daquilo, porque eu fiz realmente, eu assumo meus BOs. Mas ali dentro daquela casa, tudo é filmado. Tudo é filmado. E Sim. aquela imagem de sujeira toda que a Débora e o marido dela tentou passar, eu tenho certeza absoluta que vão mostrar. Tá bom. Tudo bem, se eu estiver enganada, também já te peço desculpas antes, inclusive. E só quero reforçar mais uma vez, eu não tenho absolutamente nada contra você. Tá certo. Obrigada por fazer xixi. Já entrei pedindo pra ir no banheiro.